monitoramento da lavoura de soja começou e nos próximos meses a atenção do produtor e do consultor deve dobrar para identificar o ataque de pragas ou de doenças que possam afetar o desenvolvimento da planta e ainda interferir na produtividade. O nematóide é um dos grandes problemas do cultivo. Pode ser identificado por reboleiras amareladas na lavoura, mas para ter certeza, apenas a análise laboratorial pode comprovar. Então, quando é identificada uma reboleira que suspeita ser nematóide, né, essa doença, aí o importante é fazer a amostragem na borda da reboleira, porque na reboleira muitas vezes as plantas já estão mortas e aí não vai ter aquela espécie ali. Então, na hora de coletar a amostragem, é importante coletar a planta com um solo junto. Então, tem que vir raízes e solo. Aí nós vamos fazer a análise no laboratório, tanto das raízes, para ver que tipo de nematóide está infectando as raízes, quanto no solo, para ver a população que está disponível no solo. Com a amostra em mãos, as analistas começam separando as plantas e raízes da terra e fazendo a limpeza para retirar os resíduos de solo. Em seguida, são colocadas para secar. Enquanto isso, é reservado 100 centímetros cúbicos do solo para ser lavado e peneirado, deixando as partículas mais finas na peneira para realizar a análise. Então, a primeira parte é a gente identificar as amostras, porque a gente vai separar elas em tubos Falco, então a gente faz a separação dessas amostras, a identificação. Em seguida, a gente faz a extração dos nematóides do solo e da raiz. Para ter a quantidade ideal de raízes na amostra, os períodos ideais para fazer a amostragem é de novembro a março, período em que o sistema radicular está mais desenvolvido. Para a análise, é importante ter pelo menos 5 gramas de raiz. Depois desse processo de pesagem dessas raízes, a gente faz a trituração delas em um liquidificador, né? E depois a gente passa pelo processo da peneira, assim como a gente faz com o solo. Aí, depois desse processo da extração, a gente passa pelo processo de centrifugação. As soluções passam pela centrífuga. No recipiente das raízes é adicionada a sacarose para aumentar a densidade. Depois, elas ficam em uma espécie de banho-maria por 1 minuto. O processo paralisa o nematóide, facilitando a identificação microscópica. Quando a gente faz o processo da centrifugação, a gente vai ter de de um pellet, né, de solo ou de raiz, ali no nosso tubo, e aí a gente precisa separar esse pellet com a sacarose. Os nematóides vão estar concentrados ali no fundo do nosso tubo, e aí a sacarose, como ela tem a função de separar por densidade. Então, como os nematóides eles são mais densos que a sacarose, aí a gente consegue separar eles por conta dessa diferença. Por ser um processo longo e minucioso, as análises podem levar algumas semanas para ficarem prontas. Com os resultados, o produtor pode tomar uma medida mais adequada para o controle. Então, hoje tem diversos manejos que podem ser realizados, como rotações de cultura, aplicação de alguns produtos como químicos ou biológicos. Então, a gama de ações hoje é bastante grande. Hoje nós temos, está tendo ultimamente sendo muito utilizado o manejo biológico, né, utilizando micro-organismos que vão concorrer com aquela população de nematóides naquela área e, consequentemente, tende a diminuir a pressão de nematóides. Mas existem também as plantas de cobertura, como crotalária, por exemplo, que, dependendo da espécie, controla bem a quantidade de nematóides na área.